Nessa noite nós estamos começando uma série nova e a nossa série é com base nesse livro aqui do pastor Timothy Keller, chama-se Deuses Falsos. Eu não sei se você já leu esse livro ou não, talvez você nunca leu um livro na sua vida. Quero falar para você que você precisa ler sim, porque você vai fazer vestibular um dia, você precisa ler alguns livros até que são obrigatórios para o vestibular. Mas além disso, esse livro aqui eu tenho certeza que vai abençoar muito você, vai elevar muito a sua fé, vai de várias maneiras te abençoar. É um livro que eu sempre aconselhando, eu falo para ler, fala sobre vários deuses, né, que o ser humano tem tendência a viver e a ter, e é muito legal, e nós vamos fazer a nossa série com base nesse livro. Se você quiser, nós temos a livraria para comprar, e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado, e além disso, você vai poder dizer para todos os seus amigos que o primeiro livro da sua vida que você já leu foi o livro que o pastor falou para ler. Enfim, vai ser muito legal. Enfim, e o tema dessa noite é Fábrica de Ídolos. Repete comigo, Fábrica de Ídolos. Fábrica de Ídolos, é isso aí. Como eu falei, esse livro aqui, ele trata sobre diversos aspectos do homem, da vivência, da existência do homem em ter coisas que muitas vezes são como tomam o lugar de Deus na vida do homem. Em vários capítulos diferentes, nós vamos tratar semana que vem. Farra vai estar ministrando para nós, vai ser muito legal. A gente vai falar sobre, todas as semanas nós vamos falar sobre um ídolo diferente que vai ser trabalhado aqui, vai ser muito legal. E hoje eu vou falar de forma meio genérica a respeito do aspecto do homem ter, o coração do homem ser uma fábrica de ídolos. Eu não sei se vocês lembram disso, e tem tudo a ver com a mensagem, mas algumas semanas atrás, se eu não me engano foi no mês passado, no meio do mês passado, uma youtuber chamada Aline Araújo, não sei se vocês ouviram falar dela, eu mesmo não conhecia ela, foi uma youtuber meio, não sei se não é muito conhecida, enfim, ela se matou, não sei se você ouviu essa história, ela cometeu suicídio. Calma, tem tudo a ver com a mensagem, eu vou explicar, fica tranquilo. A Aline, acho que ela tem, se eu não me engano, 23 ou 24 anos de idade, né? Tinha 23, 24 anos de idade, e a Aline, ela estava noiva, e ela mostrava toda a sua vida, ela compartilhava o que ela estava vivendo com os seus seguidores, com as pessoas que movimentavam o seu canal do YouTube, que estavam com ela lá no Instagram, sempre comentando, e ela estava noiva, e ela marcou o casamento dela com o noivo dela. E um dia antes dela se casar, o noivo dela mandou o término do namoro, do casamento, do noivado, por mensagem de celular. Foi sinistro, foi tenso, foi cruel mesmo. E, enfim, a Aline, não sabendo entender, até ela compartilhou nos stories, eu não cheguei a ver, só lendo reportagens eu vi isso. E a Aline, desesperada pelo que estava acontecendo, não sabia muito como lidar, ela disse para os seus seguidores que ela ia manter o casamento e ela casar consigo mesma. Não sei se isso era no sábado, no domingo, enfim, no dia 15, se eu não me engano, era o casamento. No dia 14 ela recebeu notícia, no dia 15 ela manteve o casamento e ela foi lá para o altar e ela casou-se consigo mesma. Talvez, eu não quero julgar ela, eu não vou entrar nos detalhes, nem do mérito do que aconteceu, ficar tentando expor a menina, eu não estou aqui para falar isso. Mas a menina, ela não sabia como lidar com a situação. E depois dela se casar, né, casar consigo mesma, muitos comentários até negativos vieram para tentar até destruir a vida da menina, ficou até com muita dó de uma menina tão nova, perder a vida tão cedo. A menina já tinha um histórico de depressão, e no dia seguinte do casamento, ela teve algumas despedidas que ela começou a postar no seu Instagram, e ela cometeu, ela se suicidou, né? Ela se matou. E, enfim, meu tema não vou nem ficar falando sobre suicídio, não vou falar sobre isso, mas o que levou essa menina a viver isso? Eu não sei se você conhecia, se você já tinha ouvido falar dessa menina, ou mesmo soube dessa notícia. Quando eu recebi essa notícia, eu fiquei desesperado. Eu falei, meu Deus, olha para onde essa geração está indo. Olha o que está acontecendo com essa geração. Uma menina que, talvez por causa dos fãs, por causa dos seus seguidores, por causa de se importar demais com a sua aparência, fez o que fez, depois se casou, né, com ela mesma. Ela quis viver algo por aparência, na minha opinião, por causa das pessoas que estavam seguindo ela. E depois, com tudo que estava acontecendo, com a pressão das pessoas que estavam julgando ela, falando coisas, vem e comete algo como isso. Enfim, e eu até não me senti culpado, mas eu falei, Deus, tem misericórdia dessa geração, Deus.
Olha para onde a gente está indo, olha para onde a nossa geração, tanto os adolescentes como os jovens, nós estamos seguindo. E essa menina é mais uma de pessoas que também dentro do seu coração tinha ídolos, que é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Ela tinha uma esperança ilusória, ela tinha um desespero dentro de si. É engraçado, todo ser humano, quando ele bota a sua esperança, da sua vida, a fonte da sua vida, em cima de algo que é ilusório e momentâneo, quando bate a aflição, quando bate o momento de dificuldade, a casa cai totalmente. E presta atenção, desespero é totalmente diferente do que tristeza. Deixa eu explicar algo para você. A tristeza, eu até coloquei aqui. Quando a gente pensa em uma tristeza do homem, quando a gente se frustra com algo que é importante na nossa vida, mas não é essencial e não é uma fonte de vida para nós, a tristeza é algo que é consolável. O que eu quero dizer com isso? Você tem um trabalho, ou você quer passar no vestibular, você estuda o ano todo, você se dedica, você dá o seu melhor, e chega no momento, algo acontece, você se esquece, acontece isso, né? Na pressão, dá um branco, você não passa, você não vai muito bem na prova, daí você recebe o resultado que você não passou no vestibular. E uma tristeza vem sobre você. Uma tristeza normal. Essa tristeza, ela pode ser para você algo consolável. Alguém chega para você e fala, tá tudo certo, cara. Ano que vem você tenta de novo. Sua vida não depende disso, você é mais do que isso, cara. Você é muito mais do que isso. Ou mesmo um ente querido, talvez. Uma pessoa da sua família morre. Eu lembro quando a minha avó faleceu, meu avô faleceu. Eu fiquei muito mal, eu fiquei muito chateado. Mas o meu avô não era a fonte da minha existência. Porque o meu avô faleceu, eu fiquei muito triste. Até por alguns dias ali, semanas que eu fiquei pensando nele, pensando no que estava acontecendo. Lembro da Raquel, que mais recentemente os avós dela acabaram falecendo. E foi uma tristeza, foi uma tragédia, foi muito chato, foi muito ruim, mas foi consolável. Agora, presta atenção, desespero é algo inconsolável. Eu até anotei aqui, eu não quero deixar de falar. É inconsolável porque aquilo é uma ilusão existencial, essencial e existencial. Quando o homem ele perde a sua fonte suprema de vida e existência, aquilo se torna algo que não tem consolo. Aquela menina, ela se matou porque não tinha mais consolo para ela. Porque a fonte da sua existência estava com base em um menino, em um homem que ela ia se casar. Era um ídolo na sua vida. A sua existência dependia de uma pessoa. Quando a nossa existência, quando a nossa fonte de vida depende de uma coisa ou de uma pessoa, quando nós perdemos essa coisa ou essa pessoa, nosso chão cai. E a gente fica desesperado. A gente não consegue se consolar com as coisas. E é engraçado, o nosso mundo vive assim. E daí é por isso que são tão altos os índices de depressão, os índices, né, onde as pessoas se matam. A gente estava lendo uma pesquisa que mais pessoas morrem de depressão e suicídio do que morrer por HIV. Eu sei que o vírus HIV hoje tem uma série de tratamentos, mas mesmo assim, são índices altíssimos de adolescentes e jovens que se matam por pouca coisa. Por quê? Porque colocam a base da sua vida em coisas que são passageiras. Assim como essa menina, ela fez isso. Ela colocou a sua existência, ela baseou a sua vida em uma pessoa e nas pessoas que eu falo, os seus seguidores. E quando ela perdeu tudo aquilo, quando começaram a questionar ela não tinha mais chão. Deixa eu falar algo para você nessa noite, essa é a introdução dessa mensagem. Nada substitui Deus na nossa vida. Todas as outras coisas que nós colocamos no lugar e no trono do nosso coração se tornam como deuses falsos, ilusórios e passageiros, que prometem coisas, mas não te dão. Que foi o que o Rafa falou. Você tem uma expectativa no dinheiro, mas o dinheiro ele não te devolve nada, ele é uma coisa. E a nossa geração, tanto as gerações passadas quanto a nossa, principalmente, nós depositamos a nossa vida e nossa existência, muitas vezes em coisas. E nós que somos cristãos, sem perceber, muitas vezes nós vivemos assim também. Nós colocamos a nossa esperança e a fonte da nossa vida em coisas que são passageiras. E se tornam raízes da nossa vida e da nossa existência. E Deus ele quer mudar e curar o nosso coração.
Ele quer tirar a idolatria do coração. Agora, vou fazer uma pergunta para você. O que seria um ídolo? Se eu te perguntasse hoje como cristão, talvez você tenha 1, 2, 3, 5, 10 anos de caminhada com Jesus. Se eu te perguntasse, o que é idolatria, cara, para você? O que é, para aqueles que talvez não são líderes, que não, talvez tenham tanto entendimento, o que é idolatria? Quando você faz essa pergunta, qual é a primeira coisa que vem na nossa mente? Eu não sei para você, mas automaticamente, quando eu penso na palavra idolatria, o que vem para mim é um altar e uma pessoa sacrificando talvez um bode, um cordeiro, sacrificando animais, enfim. Bode é até estranho, né? Bode é satanista, enfim. Qualquer tipo de sacrifício. Quando a gente pensa em idolatria, automaticamente a nossa mente ela se volta, a gente pensa no Antigo Testamento. E para aqueles que talvez não são cristãos, você também tem essa ideia de ídolos talvez antigos, idolatria bem antiga, né? 2, 3 mil anos atrás, quando homens e mulheres vinham, daí tinha um sacerdote, ele se vestia lá com um traje especial, e ele trazia os animais e ele sacrificava pelo povo, o sangue era derramado, enfim. E no Antigo Testamento isso existia também, isso é verdade. Agora, o que a Bíblia diz? Inclusive, estava pensando sobre isso. Na Índia, eu fui para a Índia ano passado, isso ainda acontece muito. Tem muitas religiões que são milenares na Índia, né? E tem vários tipos de sacrifício. Você entra nos templos, diferentes templos, diferentes religiões e deuses que tem lá, e dependendo do deus que você entrar, tem um tipo de sacrifício, tem incenso que é colocado, e enfim, muitas coisas acontecem. E eu não estou falando só dos hindus, tá? Porque os hindus eles não sacrificam animais, mas os muçulmanos, enfim, tem uma série de pessoas lá que vivem isso. E até os judeus, até hoje, se você for lá, eles sacrificam animais. Né? Agora, o que a Bíblia diz a respeito da idolatria? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Levíticos capítulo 19, versículo 4, fala assim: não se voltem para os ídolos, nem façam para vocês deuses de metal. Eu, o Senhor, sou o Deus de vocês. Quer dizer, o Deus ali de Israel estava falando para eles, eu sou muito mais do que um simples pedaço de madeira, um simples pedaço de metal. Eu sou o Deus de vocês. Eu sou quem eu sou. Isaías capítulo 42, versículo 8, fala assim: eu sou o Senhor, e este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Quer dizer, Deus é muito mais do que imagens. E é engraçado, porque se você pegar no Antigo Testamento, desde quando o povo sai lá do Egito, as leis que Deus dá para o povo, era sempre a respeito de, tomem cuidado, vocês vão entrar na terra prometida, tomem cuidado com a idolatria, tomem cuidado com os outros deuses, com esses seres, né, feitos por mãos humanas. E a gente sabe, eu estou fazendo só um parênteses dentro disso, que o povo de Israel foi para o cativeiro exatamente por causa da idolatria. Se você lembrar no livro de Juízes, o povo era como se fosse uma montanha-russa. Caía, entrava em idolatria, Deus trazia um libertador, o povo saía da idolatria. Daí esse libertador morria, o povo voltava para a idolatria. Enfim, isso acontece. Entra nos reis a mesma coisa, até que Deus fala: não, pera lá, eu vou tratar a idolatria dentro de vocês. E ele traz o povo então para dentro do exílio. E lá no exílio Deus ele trata o povo, e o povo sai sanado, sai curado. Sai tão curado que eles acabam saindo até muitos religiosos. Daí eles entram no Novo Testamento com um espírito até religioso contra a idolatria. Mas assim, a gente percebe que na Bíblia, ela é muito clara a respeito de como a idolatria é algo que é ruim para o homem. De como ter ídolos não é algo que Deus tem prazer. Se você lembrar comigo em Atos capítulo 17, eu sei que eu estou falando alguns versículos aqui para vocês, mas Atos capítulo 17, o capítulo todo, conta a história de Paulo na sua segunda viagem missionária, e ele entra na cidade de Atenas. Não sei se você lembra dessa história. E quando ele entra na cidade de Atenas, ele começa a se deparar com vários ídolos também. Lá em Atenas, ele se depara com a deusa Afrodite, que era a deusa da beleza. Ele se depara com a deusa Artemis, que era a deusa da fertilidade. Hefesto, a deusa da arte. Ares, que era o deus da guerra, né? Enfim, vários deuses, muitos dos deuses, que até hoje a gente estudando, se você for estudar a história, esses deuses estavam presentes lá onde Paulo estava vivendo. E ele ministrou naquela cidade, ele falou contra a idolatria. Mas o que eu quero dizer com isso é que muitas vezes, quando nós pensamos em idolatria, a gente só pensa nesses deuses gregos, né? Não sei se você já jogou lá, God of War, lá, o Deus da Guerra lá, que é a história, para os meninos aí,
né? Eu já joguei, já zerei esses jogos, eu não sei nem se lançou 3, 4, sei lá, né? Enfim. E é uma história, né? O cara que vira ele destrói todos os deuses, até ele virar o deus do Olímpio, enfim, um monte de coisa acontece. O que eu quero dizer com isso? É que muitos de nós pensamos, quando a gente pensa em idolatria, nós pensamos nesses deuses, nós pensamos em ídolos feitos por mãos humanas. Mas deixa eu falar algo. Talvez a nossa cultura não se dobre diante da deusa Afrodite, mas a nossa cultura se dobra diante da deusa da beleza desse mundo. Talvez no nosso mundo hoje nós não nos dobramos diante desse deus chamado Ares, que é o deus da guerra, ou Zeus, que é o deus lá, sei lá, que era o deus supremo, lá, o pai de todos. Mas nós nos dobramos diante do deus do sucesso, nós nos dobramos diante dos deuses dos seguidores, é que eu posso falar. Nós nos dobramos diante dos deuses da aparência, das máscaras. Nós nos dobramos diante do Deus da popularidade. Nós nos dobramos diante desses deuses desse mundo. E sem perceber, nós temos deuses falsos que tomam o lugar do próprio Jesus nas nossas vidas. Sem perceber, na nossa cultura, a nossa geração, ela se dobra diante desses deuses. E não só se dobra, como adora. Tá ligado a adoração? Você estava fazendo isso agora. Você levanta as suas mãos em sinal de rendição. Quando a gente faz essa adoração, esse louvor, nós prestamos honra a Deus. Nós falamos, Deus, nós dependemos de Ti. Sem a Tua presença não existe existência. A nossa cultura faz a mesma coisa com essas coisas. Ela olha para todos esses exemplos, prosperidade, sucesso, poder, sexo, e eles se prostram diante desses deuses. E eles declaram, não em alta voz, mas no pensamento e no coração, nós dependemos do sexo, nós dependemos da bebida, nós dependemos da popularidade, tudo que eu falei. E a gente não percebe, muitas vezes isso influencia na nossa vida. E sem perceber, a gente acaba colocando como se o trono de Deus abaixo de algumas coisas também no nosso coração. E nesses próximos dias, enquanto a gente for estudar esse livro, e a gente for estudar essas coisas a respeito do nosso coração ser uma fábrica de ídolos, Deus ele deseja que a gente possa destronar esses deuses e estabelecer de novo um trono de louvor ao Senhor. Mesmo que sutilmente a gente não percebe isso, mesmo que até momentaneamente, tem semanas onde você fala assim, Deus, nessa semana, o trono da minha vida é aquilo outro. E a gente não percebe, a gente destrona Deus durante um tempo. Daí chega no sábado à noite, aqui no nosso culto, a gente pega e a gente coloca Deus de novo no trono da adoração do nosso coração. Deus não deseja isso. Deus não deseja compartilhar a glória que lhe pertence. Jesus, ele quer ser o centro da nossa atenção. A única coisa que é essencial para mim e para você, para a gente viver nesse mundo, é Jesus. Gente, os nossos familiares podem morrer. Enfim, a gente pode perder as nossas coisas, sei lá. As situações podem piorar, mas Jesus permanece eterno mesmo. Aquilo que Ele fez na cruz permanece até hoje, mais de 2000 anos, vai continuar eternamente, até Ele voltar, vai continuar sendo Jesus, entronizado nas nossas vidas. Ele é o único que merece louvor e adoração. E nessa noite, Ele está te chamando para esse lugar. Eu desejo curar o seu coração, e eu desejo ser o centro da sua vida e da sua atenção. Está comigo nessa noite? Paulo declarou isso também em Romanos capítulo 1, versículo 22 e 23, ele fala assim, ele falando sobre esse século e esse mundo, ele fala assim, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus por um Deus imortal, por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros e quadrúpedes e répteis. E ele fala sobre isso. Então, é isso que a gente tem visto. Agora, eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, eu já vou finalizar com isso, já quero chamar os músicos para subirem aqui. Abre comigo em Lucas capítulo 9, do versículo 57 ao 62. Agora que eu fiz um pouco do background aí do que eu vou falar nessas próximas semanas, do que a gente vai estar ministrando, deixa eu te perguntar, presta atenção, o que tem sido essencial na sua vida? O que tem sido primordial na sua vida e um ídolo no seu coração, e sem você perceber, isso tem tomado o espaço e o lugar de Deus no seu coração e na sua vida?
Como eu falei antes, todos nós temos a tendência de trazer, de colocar coisas. Agora, o que é, para ficar mais fácil, porque se eu falo assim, o que é um ídolo no seu coração, você fala, não é nada. Agora, se eu perguntar, o que é essencial na sua vida, que se você morresse, se você perdesse, você morreria. O que é isso? Se você responder essa pergunta, conseguir responder essa pergunta e dizer, não, sem isso aqui, se eu não conquistar isso na minha vida perde o sentido. Cara, tá errado. Algo precisa ser mudado. Lucas capítulo 9, do versículo 57 e 62, Jesus ele vai se encontrar com três homens diferentes. E ele vai falar sobre 3 perspectivas do que é essencial para o homem. Eu já falei sobre esses versículos, eu queria ler com vocês de novo. Fala assim, Lucas capítulo 9, dos versículos 57 ao 62. Acompanha comigo, tá ali no telão também. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse a Jesus, né? Eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu, as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. A outro disse, siga-me, mas o homem respondeu, Senhor, deixe-me primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos, você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse, vou seguir-te, Senhor, mas deixe-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. E Jesus então respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Olha que forte esses versículos. Você viu a tensão na frase de Jesus? Se você chegasse para Jesus e falasse, Jesus, eu posso te seguir? Mas antes de eu te seguir, meu pai morreu. Eu preciso enterrar meu pai. E ele falasse para você assim, não enterre seu pai não. O que eu tenho para você, o que eu tenho para a sua vida e o propósito que eu tenho para você é muito mais importante que isso. Vem e me segue. Jesus, deixa eu me despedir das pessoas, não. Você não precisa ter casa, você não precisa ter nada. Basta me seguir. Pensando nisso, e eu já ministrei sobre esses 3 pontos, Jesus, quando ele fala com esses 3 homens, ele fala 3 coisas diferentes que a gente pode colocar na nossa língua mesmo, no português, bem claro e alto, para a gente entender. Jesus, ele fala para você tornar-se um mendigo. Jesus fala sobre deixar alguém que não seja você sepultar o seu pai. E você não precisa dizer adeus para sua família para seguir Jesus. A gente pode tentar filosofar em cima do que Jesus disse, trazer simbologia, Jesus ele estava sendo simbólico aqui. Mas para mim Jesus não estava sendo simbólico, estava sendo muito claro no que ele queria. E é lógico que o momento que Jesus estava na terra era um momento diferente. Nunca antes na história o Messias caminhou na terra como caminhou naqueles dias. Hoje ele caminha dentro de nós, mas naquele momento ele estava caminhando em pele, carne e osso. E quando ele disse aquilo era porque realmente tinha urgência. E eu lembro que lendo esse versículo eu me questionei, Jesus, por que o Senhor fala isso? Por que a gente não pode ter casa? E a gente sabe que depois, os discípulos que vieram, depois, eu falo no livro de Atos, a gente percebe que os discípulos tinham casa sim. Paulo era um dos poucos que plantava igrejas e não tinha uma casa física, mas ficava na casa dos irmãos. Mas de maneira geral, os homens de Deus, os discípulos, os apóstolos tinham casa sim. Filipe, o evangelista, no final do livro de Atos a gente vê que ele morava em Cesareia, ele tinha uma casa, ele tinha uma família. Ele tinha tido um ministério itinerante, mas depois ele tinha uma casa. Quer dizer, Jesus, eu creio que era algo do momento que Jesus estava falando, mas mais do que isso, eu creio que Jesus ele estava questionando os motivos de cada um desses homens, da sua existência. Para mim, a existência daquele cara que Jesus falou aquilo era porque o mais importante na vida daquele cara era a sua própria casa. Era ter um lugar seguro. Era ter um lugar físico, era conquistar um lugar para morar, eu tenho isso é a minha segurança. Muitos de nós somos assim. Nós precisamos de coisas, nós precisamos de uma segurança. O segundo, ele fala sobre família. Eu creio que Jesus ele questionou o motivo da existência daquele homem, que para mim a motivação da existência daquele homem era a sua família, eram os seus filhos talvez, era a sua esposa. E Jesus estava falando, mais do que isso tudo, eu sou mais importante do que essas coisas. Essas coisas não podem ser ídolos para vocês, a sua família não pode ser um ídolo, não pode substituir a minha própria existência. E no final,
né? Ele fala sobre também dizer adeus para sua família. E eu consigo ver 3 coisas importantes nesses 3 pedidos. Primeiro, necessidade básica. Jesus nos convida a viver uma vida onde a única coisa que é essencial e necessária na nossa vida é Ele. Deixa eu te falar, se amanhã você acorda com uma dor de estômago terrível, você vai no médico e você descobre que você tem uma doença mortífera, uma doença que vai acabar com você. Mortífera, máquina mortífera. Como é que fala? Não é mortal, é mortal, maléfica, terminal, isso. Maléfica não, né, velho? É pior que mortífera, mas tudo bem. Se você, vamos lá, vamos ficar sério de novo, né? Eu estava espiritualizando, vocês tiraram eu do foco, presta atenção. Não foi nada, não é sua culpa não, eu que errei. Se você acorda no dia de amanhã e você descobre que você tem uma doença que é terminal, que é terrível, você tem poucos meses de vida, qual que é a única coisa que é essencial na sua vida? O que é realmente necessário para você? E daí, nesses momentos, é que a gente percebe se nós temos ídolos mesmo ou não. Eu não estou dizendo que não vai ter tristeza, mas desespero não, porque Jesus vai continuar sendo quem Ele é para nós, e a vida eterna ainda vai estar presente na sua vida. E mesmo que a gente receba uma notícia como essa, onde o mundo vai acabar, velho, onde a gente vai morrer, a gente tem uma segurança que é Jesus. Nada mais é necessário na nossa vida. E mesmo você com pouca idade, hoje aqui com 12, 13, 14 anos de idade, Jesus está te convidando a perguntar para você: eu preciso ser a única coisa necessária na sua vida. O segundo ponto que eu acho interessante, acho muito importante, é os desejos. Os desejos do coração do homem. Primeiro, a necessidade, né, que é uma casa. Segundo, deixar alguém sepultar o pai. Eu creio que tem a ver com os desejos do homem. Quais são os seus desejos? O que você mais deseja na sua vida, cara? A fase da adolescência, principalmente para entrar na juventude, é um momento de desejar coisas, é um momento de sonhar coisas. Você sonha com a sua faculdade, você sonha em encontrar um homem de Deus com quem você vai se casar, você sonha em trabalhar, onde eu vou estar trabalhando, onde eu vou morar, o que eu vou fazer. Deixa eu te falar, Deus nos convida a fazer realmente planos, sim, nós precisamos fazer planos, mas no final de tudo a resposta vem de Deus. E mais do que qualquer outro desejo natural que eu e você nós temos, e é normal ter, gente, Deus nos criou com desejos, é normal isso. Jesus precisa ser o maior desejo da minha e da sua vida. Jesus precisa ser a única coisa que realmente importa. E dentro dos outros desejos que nós temos, Jesus, se eu quero ser um homem bem sucedido, se eu quero ter dinheiro, eu quero ter para abençoar outras pessoas. Jesus, se eu quero fazer essa faculdade, eu quero poder, proporcionar, uma bênção para outros, ou fazer algo na tua casa, ou servir pessoas, de alguma maneira mudar esse mundo, não simplesmente conquistar coisas, por conquistar, por ser desejos pessoais, por viver a minha vida e fazer grandes coisas para ganhar glória para o meu próprio nome, enfim, e olhar para trás e falar: olha o que eu conquistei e fiz, olha só como eu sou grande e bom. Gente, que vida vazia. A única coisa que nós levamos depois dessa vida é o investimento das pessoas que nós trouxemos para Cristo. A única coisa que é realmente eterna são as almas, são as vidas que nós trazemos para Jesus. E os nossos desejos, deixa eu te falar, eu quero te convidar, quando você for sonhar e ter desejos, sonhe com Jesus no meio de tudo isso, cara. Se você está sonhando sem Jesus no meio da equação, tem algo errado. Por que você quer fazer aquela faculdade? Por que talvez você quer morar em outro país? Por que você quer, enfim? Tem Jesus no meio? Deus é o centro disso? Então, glória a Deus, cara. Tá certo. Mas se não tem, coloca Jesus no meio. Deixa Ele te falar se realmente esses desejos são dEle. Ele colocou no seu coração. Se não tiver a casa de Deus envolvida nos seus projetos, se não tiver pessoas, tá errado. Muda. E final, família.
Vai ter um dos ídolos que a gente vai falar que é sobre o amor, e nós vamos falar um pouco sobre família. Mas deixa eu te falar algo, e isso é essencial. Gente, mais do que a nossa família, Jesus precisa ser mais importante. Jesus precisa ser mais importante do que as nossas necessidades, do que os nossos desejos, do que a nossa própria família. Sei que vocês aqui, acho que poucos dos supervisores têm filhos aqui, né? Quando você tem filho, o seu entendimento de como pessoa muda, a sua visão de mundo muda muito. Você começa a pensar somente muito mais no bem-estar do seu filho do que no seu próprio, né? Quando o seu filho fica doente, você fala, eu queria que essa enfermidade tivesse em mim. Ou, enfim, qualquer coisa, você sempre pensa, o que está acontecendo com ele? Sua perspectiva muda. E você acaba dando uma forma de enxergar a sua família de maneira diferente. E eu sei que o amor que a gente tem para o nosso pai também é algo muito grande, mas os pais normalmente têm um amor, faz tudo pelo filho, né? Mas deixa eu te falar, até mais que o Gessé, até mais que a Raquel, que é minha esposa, Jesus precisa ser a única coisa realmente essencial. Se meu filho, por alguma coisa, acontecer com ele, e não vai acontecer, em nome de Jesus, em nome de Jesus eu repreendo, mas se acontecer alguma coisa, eu vou ficar muito, mas muito mal mesmo. Mas Jesus continua sendo ainda a única coisa que é essencial para a minha vida. Quando a gente viveu, o aborto, no final do ano passado, né, quando a Raquel teve um aborto espontâneo, a gente passou por muitas lutas, me fez questionar Deus, me fez questionar a minha vida. E teve um momento que a gente parou e a gente falou, o que é realmente essencial para nós aqui? Até os nossos filhos não são essenciais à nossa vida. A única coisa que realmente é essencial é Jesus. Cara, mais do que a sua mãe, que o seu pai, mais do que seu esposo, que um dia você vai ter, que a sua esposa, mais do que as coisas que você vai conquistar, mais do que os seus desejos, mais do que as suas necessidades, mais do que tudo que você vai poder fazer. Deixa eu falar uma coisa para você, para mim finalizar. Jesus, Deus, os seus planos, é o que realmente importa. O resto, cara, é importante, é legal ter, é muito bom ter, faz parte do plano de Deus ter filhos, ter família, mas a única coisa que é essencial é Jesus. Queria convidar você a fechar os seus olhos, se puder desligar as luzes. Você está entendendo o que está sendo ministrado nessa noite? Deixa eu falar para você, eu não sei aonde você está na sua vida, eu não sei o que você tem vivido, eu não sei talvez o que tem acontecido com você, quais são os seus desejos, quais são os seus planos, o que você mais tem desejado no seu coração, quais são as suas necessidades. Mas Jesus, Ele está aqui para não te confrontar, mas gerar um amor por você. Ele está vindo aqui para falar com você, para dizer, me escuta nessa noite, eu te amo, eu sou a única fonte da sua vida. Se você perder tudo, você ainda vai ter tudo, porque o nosso tudo é Jesus. O meu e o seu tudo é Jesus. Jesus basta. Empregos passam, amigos passam, até familiares às vezes passam, mas Jesus permanece para sempre. Ele é o mesmo, de geração em geração, Ele continua sendo o mesmo. Nessa noite Deus está te convidando, me coloque no centro do seu coração. Pare de fabricar ídolos na sua vida. Pare de construir altares, pare de construir coisas que substituem eu, Jesus. Ele falando para você, me coloca no meu lugar devido. Eu quero te amar. Nessa noite, enquanto você fecha seus olhos, eu vou convidar o pessoal do louvor, vai cantar uma canção. Eu não sei se você nessa noite você consegue reconhecer que no seu coração tem sido uma fábrica de ídolos.
você tem gerado e construído ídolos, e você consegue enxergar isso. Deus, nessas próximas semanas, Ele quer te mostrar o que tem sido ídolos para você, e Ele quer destronar essas coisas. Se esse é você, continua todos com os olhos fechados. Eu queria te convidar a vir aqui na frente, eu queria orar com você. Deus, Ele quer despertar uma geração que queima por Ele, que tem Ele como primeiro lugar. Enquanto então a música toca, pode vir aqui na frente.